Olá pessoal, tem mais uma questão aqui que eu fiz semelhante à da prova, tá? Para vocês, pra auxiliar vocês aí no estudo, certo? Veja só, a sombra de uma pessoa que tem 1,60 m de altura mede 40 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 1,80 m. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 30 centímetros, quanto passará a medir a sombra da pessoa? Então veja só, eu fiz aqui usando mais ou menos a relação, a semelhança de triângulo, ou então em relação à proporção, né? Que é a igualdade entre duas frações, tranquilo? Então veja só, HP é a altura da pessoa, que é 1,60 m, correto? MS é o comprimento da sombra da pessoa, que lá fala que tá a 40, que tá a 40 centímetros, certo? Eu transformei 40 centímetros, pessoal, para metro, dividindo por 100, correto? Então ficou 0,4 metros, tranquilo? Ele diz também que a altura, o comprimento da sombra do poste é 1,80 m, né? Aí nós temos o que? Calcular a altura do poste. Por que a altura do poste? Para depois, achando o valor da altura do poste, aí sim nós vamos responder a pergunta que fala bem assim, ó, se mais tarde a sombra do poste diminuir 30 centímetros, quanto passará a medir a sombra da pessoa? Mas antes de nós respondermos isso daqui, correto? Nós temos que primeiro achar a altura do poste. Então veja só, então eu montei a relaçãozinha, ó. A altura do poste está para a altura da pessoa, desculpa, tá? HP, tá? A altura da pessoa está para a altura do poste, tá bom? Igual, tá? A medida da sombra da pessoa está sobre a medida da sombra do poste. Eu fiz a substituição, ó. A altura do poste não é 1,60 m, né? Aí eu coloquei aqui, né? A altura do poste eu não tenho, estou à procura, certo? Que é igual a medida da sombra da pessoa é 0,4, tá? E a medida da sombra do poste é 1,80, 1,8. Está aqui, certo? Aí eu fiz a devida multiplicação, ó, né? O produto dos extremos é igual ao dos meios, ó, então ficou aqui, ó. Altura do poste vezes 0,4, ó. Certo? Está aqui. Aí eu coloquei, ó, 1,6 vezes 1,8. Também está aqui, correto? Como eu quero achar a altura do poste, o que eu fiz? Eu passei o 0,4 que está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, tranquilo? Multiplicando 1,6 por 1,8 e dividindo por 0,4, a altura do poste é de 7,2 metros. Tranquilo? Agora, achando, tá, a altura do poste, nós podemos responder, tá bom, gente? Opa, a pergunta que fala o seguinte, ó. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 30 centímetros, quanto passará a medir a sombra da pessoa, certo? Então veja só, então, aí vamos voltar para cá. A altura da pessoa, independente né, do movimentar da rotação da Terra, né, a altura da pessoa vai ser sempre a mesma, né? 1,6. O que vai alterar, no caso, é a medida da sombra, correto? Que é a projeção. Então, continua 1,6 a altura da pessoa, 7,2 a altura do poste, né? Eu quero saber agora a medida da sombra da pessoa quando, tá? Quando a medida da sombra do poste diminuiu, tá, pessoal? 0,3 metros, certo? Porque lá fala bem assim, ó, na pergunta, ó. Se mais tarde a sombra do poste diminuir, tá? 30 centímetros. Então a sombra do poste diminuiu 30 centímetros. Como quer transformar em metros,
dividir por 100, correto? Então eu fiz a divisão, tá? Então eu diminui. Então a sombra do poste, que era 1,8, eu diminuí por 0,3 metros, que deu 1,5 metros, certo? Fiz a mesma situação, tá? Eu quero saber agora a medida da sombra da pessoa quando a medida da sombra do poste houve a diminuição de 30 centímetros, ou seja, antes a medida da sombra do poste era 1,8, diminuiu 0,3 metros, certo? Isso deu valor de que? 1,5 metro, tranquilo? Tá aqui. Eu fiz a relação, ó, a altura da pessoa está para a altura do poste, assim como a medida da sombra da pessoa está para a medida da sombra do poste, tá vendo? Ó? Então ficou 1,100 sobre 7,2 igual medida da sombra da pessoa sobre 1,5, tranquilo? Fiz a multiplicação, certo? Aí deu o valor, a medida da sombra da pessoa ficou 0,33 metros. Tranquilo? Aqui, gente, eu fiz a multiplicação cruzada, certo? Passei dividindo, que vocês sabem, né? Dividindo, tá? E deu esse valor, tudo bem? Pessoal, peço desculpa pra vocês, tá? Que meus filhos fica aí meio chorando tudo. E por esses dias também não pude mandar pra vocês exercício, porque meu pai faleceu. Então, antes de ontem foi o enterro do meu pai. Eu tive que viajar pra Barra do Garça, tá? Às pressas. O sepultamento do meu pai, tá? Por isso que eu não mandei pra vocês questões anteriormente, tá bom? Obrigadão por enquanto.